Quero dizer para você já logo de saída, que bom que você está aqui. Amém? Fala para o seu irmão aí do lado agora, que bom que você está aqui. Dá aquele sorrisão para ele, né? Caso você não tenha dado ainda hoje. Diga para ele aí quanto ele é importante para você. E como você está feliz de ver o seu irmão aqui nessa manhã. Amém? Amém. Irmãos, é sempre uma alegria, né? E uma responsabilidade muito grande para a gente quando sobe aqui para falar da palavra de Deus. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem um sentimento de satisfação muito grande, a gente também tem um sentimento de temor muito grande, né? Porque nós vamos falar da palavra de Deus e é algo muito sério, né? E a minha oração nessa manhã é que essa palavra alcance o meu coração, alcance o seu coração, de maneira que faça realmente uma diferença enorme na nossa vida, né? Eu sempre tenho dito que quando a gente vem aqui, que a gente sobe para falar das coisas de Deus, a primeira intenção e a primeira coisa que o Senhor trata e o Senhor ministra no nosso coração quando nós vamos falar é que essa palavra alcance a nossa vida a ponto de fazer com que o nosso ser, o nosso, vamos dizer assim, que a nossa alma, né, o nosso espírito e o nosso corpo seja totalmente transformado, totalmente modificado pelo Senhor, a ponto de nós não nos reconhecermos mais. Então, eu quero declarar já de saída nessa manhã, que assim seja em nome de Jesus, na minha vida e na sua vida nessa manhã, que nós sejamos profundamente transformados, modificados na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje a respeito aí de uma das passagens talvez mais importantes da história da humanidade, se não for a mais importante da história da humanidade. Amém? Está lá em Lucas 23, de 39 a 43, que diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus então lhe respondeu: eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha agora e nos use, Pai, para que a Tua palavra venha a ser transformadora, para que a Sua palavra venha a ser, Senhor, uma palavra, Pai, que vai dividir, Senhor, a nossa história antes e depois dela. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor falar aqui nessa manhã alcance o nosso coração, alcance o coração da Tua igreja e produza frutos, Pai, de arrependimento, frutos, ó Pai, de transformação e frutos, Senhor, de salvação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o cenário já está todo montado. Um monte, 3 cruzes, 3 pessoas ali naquelas cruzes. No meio ali estava então Jesus, crucificado, ferido, com seu corpo completamente rasgado, e 2 homens, um ao seu lado direito e um ao seu lado esquerdo. O povo ali, horrorizado com aquela cena, com aquela crueldade toda, alguns chorando,
alguns lamentando o que tinha acontecido com o Senhor Jesus, outros blasfemando, lançando palavras de maldição contra ele. O céu escureceu. A palavra de Deus diz que naquele momento ali em que Jesus estava na cruz, já vivendo praticamente seus últimos momentos, diz que a terra tremeu, os sepulcros se abriram, pessoas que estavam mortas há muito tempo ressuscitaram, saíram dos seus túmulos, entraram na cidade. Uma cena realmente terrível de se ver. Uma semana antes, irmãos, esse mesmo Jesus estava chegando à cidade de Jerusalém, entrando por aquelas portas, sendo aclamado pelo povo, montado em um jumentinho, e as pessoas então estendiam palmas, estendiam os seus mantos para que o Jesus passasse e gritavam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E o Senhor entrou com grande glória, com grande aclamação naquela cidade, recebido como de fato ele era o Messias. E pouco tempo depois, uma semana, o mesmo Jesus já não estava mais num jumentinho, mas estava carregando uma cruz pesada, com o seu corpo completamente moído, machucado, sendo colocado naquela cruz. E agora as pessoas já não diziam: se você não é o Messias, desce daí, salva você mesmo. Você não curou tantas pessoas, você não ressuscitou os mortos, por que você não desce daí e não se salva? E então nós chegamos nesse momento em que nós olhamos e vemos ali duas pessoas passando pela mesma situação. E a gente olha para esses dois homens e a gente vê um contraste muito grande. Uma coisa muito, assim, distante de um para o outro. Nós vemos um que olha para Jesus ali naquele momento de dor, naquele momento de pesar. E ele olha para Jesus e ele diz: Ei, Jesus, você não falou que você era o Filho de Deus? Desce dessa cruz aí então, e salve a você e a nós também, tira a gente daqui. E lançando palavras de desafio, de blasfêmia. E do outro lado, a gente encontra um outro homem, que ao olhar para Jesus, ao olhar para aquela situação, ao olhar para tudo aquilo que estava acontecendo com ele e com Jesus, ele é tomado de um profundo sentimento de arrependimento. E esse profundo sentimento de arrependimento produziu a salvação, mesmo em seus últimos momentos de vida. E a condição, e essa situação ali no Calvário, naquele momento, nos faz pensar em algumas coisas. E eu quero falar com vocês sobre essas coisas. A primeira das coisas é a condição humana de pecado e culpa. Nós, essencialmente, desde lá do Éden, de quando o pecado entrou, de quando Adão desobedeceu, nós dali para frente, essencialmente, somos seres, na sua raiz, corruptos. Nós somos seres que temos a raiz pecaminosa dentro de nós. A condição do ser humano, a partir dali, do Éden, ela se tornou uma condição pecaminosa, de culpa e de vergonha. Aqueles homens estavam ali no mesmo contexto, se sentindo
vergonha, sentindo talvez culpa, por tudo aquilo que eles tinham feito, por tudo aquilo que eles tinham passado, por tudo aquilo que eles realizaram e que fez com que eles chegassem até ali. Um deles, olhando para a sua própria condição, ele diz o quê? Em vez de ele clamar por arrependimento, por salvação, em vez de ele clamar por algo que restaurasse a vida dele naquele momento, ele escolheu um caminho de afronta, um caminho de percorrer uma estrada perigosa, onde ele, em vez de se arrepender, ele lançou ainda mais maldição sobre a vida dele. Onde ele olhou para a sua situação e acabou fazendo com que aquela situação ficasse ainda pior. Porque ao olhar para Jesus e não reconhecer aquele momento em que ele vivia, não reconhecer os seus erros, não reconhecer aquilo que ele estava fazendo e que aquela condição em que ele estava vivendo, de estar ali sendo condenado à morte, era resultado da vida e das ações que ele teve. Por outro lado, a gente encontra uma outra pessoa que, ao olhar para si, reconhece a miséria, reconhece a vida triste, miserável que levou até aquele momento, reconhece que era pecador, necessitado da graça de Deus e que precisava de redenção. E eu quero chamar você agora para fazer um exame de si mesmo. Olhe para você, olhe para o seu coração, olhe para a sua alma. E agora faça um autoexame. Como tem sido a tua situação? Você tem percorrido um caminho perigoso? Um caminho onde você tem sido levado a satisfazer os desejos do seu coração, os desejos da sua alma, aquilo que apenas te dá prazer nesse mundo, e que muitas vezes te leva a tomar posturas que te lançam para longe da vista de Deus, para longe da graça de Deus e para longe do caminho que Deus tem proposto para você? Ou você tem olhado para você e visto uma tremenda e desesperada necessidade de arrependimento, de percorrer um novo caminho, de olhar para a cruz de Cristo e perceber o quão pequeno, miserável e necessitado você é. O Calvário, ele apresenta para nós dois caminhos. O caminho do arrependimento, que vai gerar a salvação. E o caminho da desonra, o caminho da vergonha e o caminho que vai nos levar à perdição. Da mesma forma, aquele ladrão que se arrependeu, ele representa o sentimento de humildade e o reconhecimento da necessidade de uma salvação. Eu não sei como você entrou aqui, eu sei como eu entrei. E eu sei que no meu coração existe um desespero enorme, uma necessidade gigantesca de ficar grudado em Deus, grudado em Jesus, porque sem Ele eu não consigo fazer nada. Porque sem Ele eu não consigo dar um passo, eu não consigo dar a próxima respirada. Sem Ele eu olho para a minha vida e eu vejo a condição de pecador miserável, caído que eu tenho. Mas quando eu olho para Ele, quando eu olho para a cruz, eu vejo que nele
Eu vejo que nele eu tenho a redenção de tudo de ruim que eu possa ser. Eu tenho a redenção, eu tenho a vida, eu tenho algo que eu não merecia, mas que Ele, na sua bondade, no seu infinito amor, resolveu me dar de presente. Resolveu te dar de presente. E se hoje nós estamos aqui, se hoje você está aqui, é porque esse presente nos alcançou. Esse presente fez com que nós estivéssemos aqui hoje e olhando para nós, restaurados, olhando para nós diante da presença de Deus e poder olhar e falar assim, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A cédula do pecado que nos condenava foi rasgada, ela foi jogada fora, os nossos pecados foram apagados e foram lançados no mar do esquecimento, porque Jesus um dia esteve colocado no meio de dois homens que tinham uma escolha a fazer. E nós optamos pelo caminho do arrependimento, pelo caminho da salvação. Aquele homem, ele deu um passo de fé. Ele creu que aquela pessoa, aquele homem que estava ali naquela cruz ao seu lado, machucado, irreconhecível, ele reconheceu, ele olhou para ele e disse, esse homem verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. Ele não tem pecado nenhum, ele não fez nada, ele é inocente, e mesmo assim, ele está aqui do meu lado, e ele está perdoando todos aqueles que o estão ofendendo, ele está perdoando aqueles homens que pregaram as suas mãos, ele está perdoando todos aqueles que estão passando e zombando dele. Esse homem, ele é diferente, esse homem é o Filho de Deus. E ele reconhece que somente aquele homem podia trazer a redenção, trazer a salvação, trazer o alívio que a alma dele tanto precisava e tanto procurou na sua vida inteira, de tantos crimes e de tantas transgressões. E ele lança uma palavra e ele diz, Jesus, tu és o Filho de Deus. Lembre-se de mim quando você entrar no seu reino. Com essa declaração era a mesma coisa que aquele homem estar dizendo, Jesus, eu sei que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu sei que só no Senhor existe salvação, eu sei que só o Senhor pode aliviar a minha alma, só o Senhor pode salvar a minha alma de uma perdição eterna, de sofrer eternamente. Então Jesus, por favor, quando o Senhor sair dessa cruz, quando o Senhor finalmente for glorificado e entrar no seu reino, lembra-se de mim, lembra-te de mim, porque eu te reconheci como o Messias. E Jesus então, ele dá talvez a resposta mais improvável para aquele homem naquele momento. Ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Jesus poderia ter dito, fique tranquilo, que quando eu voltar na minha glória, que quando eu regressar, você ressuscitará com os mortos, e você será elevado no grande e terrível dia do Senhor. Mas não, Jesus disse, ainda hoje. Jesus tem
a salvação, Jesus tem a cura, Jesus tem a restauração da sua vida, da minha vida, hoje, imediatamente. Não é para daqui 2 semanas, não é para daqui 1 ano, não é para daqui 2 meses, 3 meses, daqui 10 anos, não é hoje, é agora. Apenas precisamos dar um passo de fé em direção à cruz de Cristo e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no seu reino e eu estou colocado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque Ele assim disse, Ele assim prometeu, e é lá que eu estou. Então hoje, irmão, você tem a oportunidade de lançar sobre a cruz, lançar os seus temores, as suas ansiedades, lançar tudo aquilo que tem te magoado, que tem te ferido e que tem muitas vezes levado você para o caminho do pecado e do erro. Você tem a oportunidade hoje de dizer: Jesus, eu estou e quero ser transformado, eu preciso da tua salvação, da tua redenção, e por isso, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui diante do Senhor, rasgo o meu coração, eu rasgo a minha alma, eu me envergonho se for preciso, mas eu quero estar contigo hoje, em nome de Jesus. Não há espera. Esse homem não precisou esperar pelo perdão. Esse homem não precisou fazer nenhum tipo de sacrifício para receber o perdão de Jesus. O perdão veio imediatamente. Foi instantâneo. E ele foi completo. E por quê? Porque Jesus, ali na cruz, Ele derrama uma graça imerecida. Ele nos dá um presente que nós não merecemos. A salvação, ela é um presente de Deus. E ela não se baseia naquilo que a gente faz. Ela não se baseia naquilo que nós podemos oferecer. Até porque nós não podemos oferecer nada. A graça é um dom, ela é um presente, é algo que Deus derramou sobre nós através de Jesus. E ela, por não se basear nas obras, por não se basear em tudo aquilo que a gente faz, ou naquilo que nós podemos oferecer, ela se baseia em uma única coisa, e que é o suficiente para que a gente possa alcançar a nossa redenção, que é a fé. A graça, ela se baseia apenas na fé. De crer em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. De reconhecer que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. De reconhecer que ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Não existem intermediários. Não existe ninguém que possa fazer ali, como a gente costuma dizer no dia a dia, fazer um meio campo. Não existe, a conversa é direta, é entre Jesus e Deus, é entre você se colocar nas mãos de Jesus e Jesus te tomar pelas suas mãos e te levar diretamente na presença de Deus e dizer: ó, Pai, está aqui a Silene, Pai, ó, está aqui. Ela me reconheceu e eu estou colocando ela definitivamente agora na sua presença. Aqui está a Fernanda, Senhor. A Fernanda me reconheceu como teu filho, como Senhor e Salvador da vida dela. Por isso, Senhor, eu estou colocando ela na sua presença, colocando ela diante do Senhor. E agora eu restauro todas as coisas na vida da Fernanda, porque assim a tua palavra prometeu, assim a sua graça prometeu e a sua graça é derramada sobre a vida dela. Às vezes, irmãos, a gente está tão desesperançado
A gente está tão sem esperança das coisas na nossa vida por causa do sufoco que essa vida traz, das coisas que vêm nos massacrando, que vêm nos amassando, que vêm fazendo com que a gente cada vez mais venha se sentir acuado pelas questões do mundo e da vida, que a gente começa a perder a perspectiva, a gente começa a achar que o socorro, a gente começa a achar que o alívio, que o socorro de Deus, que a graça de Jesus, ela é algo tão distante, é algo tão inalcançável, que a gente começa a afundar na nossa angústia, na nossa ansiedade, a gente começa muitas vezes a deixar de acreditar que existe um Deus, que existe alguém que é poderoso, que é todo poderoso, que tem um nome que está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus, quando ele é dito, o inferno treme, as bases do universo tremem. Diante do nome de Jesus, nenhuma enfermidade pode permanecer. Diante do nome de Jesus, a morte tem que recuar. Diante do nome de Jesus, nós somos restaurados. Mas a nossa perspectiva, ela fica distante. Aquele homem que estava do lado esquerdo de Jesus, que estava zombando dele, que estava blasfemando contra ele, ele não conseguiu entender, ele não conseguiu olhar, e ele perdeu por causa daquilo que ele estava sofrendo, ele perdeu de enxergar a perspectiva de salvação que estava bem ali do lado dele. E nós, talvez nessa manhã, a gente talvez possa estar passando pela mesma coisa. A gente veio aqui, a gente cantou, a gente adorou o Senhor, a gente sentiu e viu e percebeu a presença de Deus assim muito forte nessa manhã, nesse lugar. Mas, às vezes o nosso coração está tão amargurado, o nosso coração está tão apertado, tão pequenininho, que a gente perde a perspectiva. A gente não consegue enxergar que Jesus está bem aqui dizendo para mim e para você: vem Nelson, vem Gilberto, vem Eduardo. Eu estou aqui, vem. Ainda hoje, você vai alcançar o alívio da sua alma. Ainda hoje, você estará comigo, vivendo no paraíso da presença de Deus, no paraíso do encher do Espírito Santo, no paraíso de viver uma vida plena, abundante em Cristo Jesus. Que a gente não perca, que nós não venhamos a perder, irmãos, a perspectiva. Porque as coisas que nós sofremos, que nós sentimos, as coisas que nós temos vivido, elas são passageiras, elas são transitórias, mas aquilo que Deus tem para derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida é eterno, não passa, é algo para sempre, e é algo que excede todo entendimento. A palavra de Deus diz isso, que Jesus, Ele nos diz: olha, eu te dou a minha paz, mas eu não dou uma paz como o mundo dá. A minha paz, ela excede tudo aquilo que você possa pensar, tudo aquilo que você possa imaginar. A minha paz, ela está acima de tudo que você possa estar sofrendo. E é nesta hora que eu, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a minha vida e sobre a sua vida, que a paz que excede todo entendimento te cubra, encha o seu coração, a sua vida, e que o Senhor venha nos guardar até o grande dia do nosso encontro com Ele nos ares, para vivermos a eternidade, de eternidade em eternidade, vivendo a abundância da presença do Senhor, porque é para isso
que Ele nos chamou, é para isso que Ele nos separou, é para isso que Ele nos colocou aqui nessa manhã, para proclamar e dizer: ainda há esperança, ainda há um jeito, você não está acabado, ainda vai acontecer, o milagre não foi embora, o milagre e a promessa de Deus, eles não foram revogados, eles não foram rasgados, aquilo que Deus prometeu sobre a minha vida e sobre a sua vida, vai se cumprir, você não passará pela morte, antes de ver as promessas e a bênção de Deus se cumprindo na sua casa, na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. A salvação, quando Jesus olhou para aquele homem e disse: olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Jesus, ele dá também àquele homem uma intenção, e eu acredito que as pessoas que estavam ali, vendo aquela cena, eu vejo como um recado de Jesus, não apenas para aquele homem, mas para todo mundo que estava ali naquele lugar. Um recado dizendo que não importa o que te trouxe para a cruz, não importa o que você fez, e você sabe o que você fez, não importa o que eu fiz, eu sei o que eu fiz. Tudo isso que você viveu, os pecados, os vícios, aquele espinho na carne que insiste em não te deixar, que insiste em fazer com que você fique errando, fique pecando e não largue o vício, não abandone o pecado. O recado de Jesus é que não importa o que você fez, a salvação está disponível para todos, independentemente do seu passado, independentemente daquilo que nós fizemos. A salvação, ela está disponível, ela está na mesa, é para mim, é para você. Aquele homem demonstrou o poder do arrependimento verdadeiro. A mudança do coração daquele homem que estava ali, ela foi instantânea. Quando ele olha para Jesus, ele reconhece que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Olhando para aquele homem, ele reconhece automaticamente. O coração daquele homem experimenta um arrependimento genuíno, um arrependimento instantâneo, que fez com que aquele homem tomasse aquela atitude de dizer: Senhor, a única coisa que eu posso dizer para você é que você se lembre de mim. Lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, o meu coração está profundamente arrependido. Eu estou profundamente arrependido de tudo que eu fiz, de tudo aquilo que me trouxe até aqui. Eu estou sobre a mesma condenação, eu estou passando pelo mesmo tipo de morte, mas eu sei que o Senhor não fez nada, eu sei que o Senhor é puro, eu sei que o Senhor não tem pecado, eu tenho pecado, mas Jesus, eu sei que agora, com uma palavrinha só, o Senhor pode trazer a redenção à minha vida. E esse arrependimento verdadeiro, ele traz a mudança de coração e o reconhecimento de Jesus como Senhor. E isso nos traz um convite do Senhor ao arrependimento.
E esse arrependimento, ele se estende a todos nós. Ele se estende a mim e a você que já reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas que reconhece que precisa, que necessita desesperadamente do perdão de Deus. Precisa desesperadamente que o sangue de Jesus te cubra e te purifique, te limpe de toda a injustiça, de tudo aquilo que mancha as suas vestes. E esse arrependimento, ele também está disponível para você que está aqui nessa manhã, que talvez não tenha ainda tomado um passo ou tido dado um passo em direção ao arrependimento e a receber ao Senhor como seu único Salvador. O arrependimento, ele se estende para todos. Ele é um convite de Deus para nós nessa manhã. É um convite para que a gente venha se arrepender, para que o nosso coração seja modificado, seja transformado, para que a gente possa olhar para a cruz de Cristo e agora já não mais perceber uma condenação, um espírito de morte, algo que vai nos levar para a perdição, mas olhar agora para a cruz de Cristo e entender que é através da cruz de Cristo que nós seremos salvos, que nós seremos purificados, que nós somos alcançados pela graça de Deus, e que a cruz agora, ela já não é para mim mais um símbolo de vergonha, mas ela é o símbolo da minha redenção, é o símbolo da minha salvação, é o símbolo de algo tremendo e poderoso que foi escrito lá na eternidade pelo Senhor, quando olhou para mim, olhou para você e sabia que nós precisaríamos de alguém que nos salvasse, de alguém que nos tirasse das mãos de Satanás, que nos tirasse da perdição eterna e nos colocasse e nos transportasse para o reino do Filho do seu amor, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que está vivo e reina para todo o sempre, em nome de Jesus. Então, irmãos, não existe outro caminho para nós nessa manhã, a não ser esse, o caminho do arrependimento. Não existe outro caminho para mim que já reconheço ao Senhor Jesus como meu Salvador. E não há outro caminho para você que ainda não tomou esse passo. Se você você tem o entendimento de que você é necessitado da graça de Deus, então é hoje o dia que o Senhor está te chamando para você tomar um passo de fé, para você tomar esse passo e dizer: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e eu agora, de hoje em diante, não servirei mais a ninguém, a não ser ao Senhor, para a glória de Deus Pai. E para quem já conhece, para quem já recebeu, nós podemos fazer também esta mesma oração. Por quê? Porque todos os dias nós precisamos nos converter. Todos os dias nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida, porque assim nós somos levados à consciência de quem Ele é e de quem nós somos, e assim nós buscamos estar mais próximos dEle, estar mais perto dEle, e assim nós então entramos numa comunhão íntima e profunda com o Senhor através do Espírito Santo, e aí nós temos a força, a energia e a graça de Deus ao nosso lado e ao nosso favor, para caminhar de glória em glória, dia após dia, vivendo uma vida cristã saudável, sadia, poderosa e que frutifica no nome do Senhor Jesus. Amém?